Olá, voltamos com a segunda temporada do Jacuba Cast. Quem faz esse projeto acontecer é o CIEC, que é o Sistema de Incentivo à Cultura do Estado do Piauí, e conta com o patrocínio do Armazém Paraíba. E para dar início a essa nossa segunda temporada do Jacuba Cast, eu estou aqui com a Inhumense, que, como diria Fausto Silva, é sucesso tanto no pessoal quanto no profissional. Ela que é cantora e nas horas vagas é auditora do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Eu tô aqui com ela, Elda Maria de Oliveira Moura. Ou para os íntimos, Eldinha de Luiz e Graça. Seja bem-vinda. É a minha bio do Instagram, hein? Elda de Luiz e Graça. Pois é, Eu Eldinha, sou tão bom que até nisso ele foi artístico. Seja bem-vinda ao Jacuba Cast. Pra gente é uma honra muito grande ter você aqui. E a gente começa sempre com a mesma pergunta. Para quem não conhece, eu duvido muito que os inhumenses não conheçam, quem é Elda Maria? Eita, me pergunto e me descubro todo dia. E a pergunta é sempre a mesma, mas a resposta sempre muda, né? Tô bem feliz de estar aqui, viu, João? Muito orgulhosa e por alguns minutos, quando você me fez esse convite, ainda bem que foram só alguns minutos, eu fiquei me perguntando, mas eu vou falar de quê, não é? E a gente tem essa mania de se subestimar, né? De superestimar, subestimar, na verdade, a nossa história de vida. E nos minutos seguintes eu parei e pensei, não, eu tenho muita coisa para falar lá com o João Paulo. Coisas que a gente já fala naturalmente, né? Que a eu gente tenho o conversa privilégio sempre, de ser sua amiga. Ah, esse privilégio é meu também. E pensei, nossa, vai ser muito normal, vai ser muito natural conversar com o João, porque a gente é especialista em fazer isso, né, amiga? Conversamos muito no off. Hoje vamos conversar em público, Em né? público, vamos. Eu acho que as pessoas merecem Né? participar das nossas conversas. E eu lembro que eu disse, João, vai ser muito tranquilo, nem precisa montar roteiro, que é só a gente conversar. Ele, Eldo, mas tu já pensou que nem tudo que a gente conversa... Não dá pra conversar em público, não, nem tudo. Né? Amigo. Mas fica à vontade, viu? Tudo que você quiser falar, estamos aqui para lhe ouvir. O programa é seu. Obrigada pela abertura, obrigada por poder estar aqui falando sobre mim, né? E quem é a Elda? Nossa, eu gosto de começar pelo começo, sempre que preciso me apresentar. Como eu moro no Ceará, eu costumo muito me apresentar por lá para as pessoas e digo sempre, eu sou piauiense, é a primeira coisa que eu falo. E eu sou inhumense. As pessoas, e o quê? Em Eu umas passo e por essa outras. dificuldade também. Entre umas e outras, eu nasci em uma. E graças a Deus que eu nasci aqui. Quanto mais o tempo passa, mais faz sentido eu ter nascido aqui. Quanto mais eu ando, quanto mais eu descubro, quanto mais eu conheço, mais eu entendo porque eu nasci aqui. E nasci em 92. Uma criança. Uma menininha na flor da idade. Estudei na escolinha a minha vida inteira. Minto, não foi a vida inteira, porque eu tive a honra de nascer numa casa de professora, né? Então, minha mãe era professora e diretora de uma escola. E eu acho que eu comecei a estudar na barriga da minha mãe, porque eu acompanhava ela nessa função de educação mesmo, de jovens, crianças e jovens. E eu lembro, João Paulo, de mim desde sempre na escola. Não existe a Elda fora do ambiente escolar. E quando eu não estou no ambiente escolar, parece que falta. Parece que falta mesmo, parece que eu começo a me sentir sem objetivo na vida, sem entrega. E, enfim, isso me angustia muito. Então, eu nasci nesse ambiente escolar, eu comecei a ler ainda muito pequena. E quando a minha mãe me matriculou na escolinha, que era a melhor escola que nós tínhamos aqui na época, ela sempre priorizou muito a minha educação e eu já era alfabetizada, não fazia mais sentido estar naquelas séries iniciais. E aí a professora chegou para minha mãe disse, olha,
com a diretora da escola, nossa, saudosa, porque a gente não convive mais com ela, infelizmente, mas a tia Maria Amélia sempre uma mulher muito enérgica, muito posicionada, muito forte, né? Muito convicta, assim. E aí minha mãe, não, Maria Amélia, a Elda não pode ficar nessa escola, nessas salas, nessas séries iniciais, porque ela já é uma criança alfabetizada. Então a professora não tá conseguindo entregar para ela, né? E aí a tia Maria Amélia é muito forte, convenceu minha mãe, que é uma mulher tão forte quanto. E hoje, assim, é um grande arrependimento da minha mãe não ter Progredido, né? ter se posicionado de forma mais forte. Porque a minha idade, né, me forçava a ficar naquelas séries iniciais. Mas eu aprendi a ler e escrever muito cedo, porque eu estava sempre no ambiente escolar. Eu gosto de dizer para as pessoas que não existe nenhuma iluminação em mim. A Elda não é uma menina super inteligente, ela não é fora da curva. Ela não tem um talento especial. Não. A Elda é uma menina que foi estimulada, né? E eu acho importante e válido dizer isso, porque de repente alguém pode achar que não nasceu para isso. Que simplesmente a vida, Deus não foi generoso. E eu não acredito muito, embora eu acredite em talentos, eu acredito muito em talentos, mas eu entendo que o conhecimento, a educação, ela é para todos, ela está aí para todos. E o que me fez diferente dos outros foi isso, foi o meu interesse, o meu engajamento Primeiro, antes de tudo, o meu engajamento, o meu interesse, a minha vontade de desenvolver e de nunca parar de me desenvolver, que eu carrego até hoje. E, em segundo lugar, o estímulo dos meus pais. Minha mãe sempre priorizou demais a minha educação e a dos meus irmãos todos. E a gente tinha um ambiente muito facilitador. Eu estava sempre na escola. Quando não estava na minha escola, estava na escola onde minha mãe trabalhava. Eu tinha acesso a livros, as professoras estavam sempre ali, né, no meu meio. E eu chamava todas de professoras. De tia. De tia, até hoje, assim, tenho maior satisfação de chamá-las de professora. E essa é a Elda, assim. Na infância, eu tive muitos bons amigos, porque uma cidade muito pequena que a gente veio, que a gente nasceu, todo mundo se conhecia. Eu lembro, João, que na minha sala de aula era muita gente vai lembrar disso. Tu consegue lembrar de todo mundo da Eu tua sala? consigo lembrar de todas as pessoas da escola, tá? Porque as Sempre crianças... foi bem relacionada com todo mundo, né? Isso, eu tenho isso, né? E outra coisa, a escola era muito pequena, eram poucos alunos, e os alunos se repetiam todo ano, né? Então, tinha os alunos da minha geração, da geração do meu irmão, da geração da minha irmã, e eu ia acompanhando essas pessoas crescerem, se desenvolverem, irem embora. E eu lembro que as nossas salas eram salas que eram, como que eu posso dizer, eram ensaiadas em uma casa antiga, né? Então você conhecia todo mundo da sua sala, né, Elda? Todo mundo. Eu lembro dos indivíduos no maternal, quem foi saindo e quem série saiu e quem foi entrando. Todo mundo. Foi daí que veio essa veia artística, como foi na escola que começou. Porque além de estudiosa, essa moça é uma artista também. João, eu descobri que eu era cantora na escola. Foi? Sim. Tinha uma gincana. Teve uma gincana, assim, que foi o episódio mais marcante da minha trajetória no Instituto Educacional. Foi essa gincana. E a minha série era a série mais preterida, porque as outras séries tinham mais alunos e mais talentos, né? Para trabalhar na gincana. E aí, de repente, quando vamos supor que eram 16 atividades na gincana, eu tava em 10. E eu, gente, não existe, né? Ali eu fui identificando que eu já tinha uma facilidade muito grande para apresentar, né? Se era teatro, se era cantar, né? Se era declamar uma poesia, se era escrever um texto. Eu estava lá naquelas atividades da gincana. Então, ali eu fui realmente entendendo que eu tinha uma facilidade, um talento para arte, uma sensibilidade para arte. E aí, no dia da gincana, tinha uma das provas era cantar o hino nacional
sem errar nenhuma, nada, sem errar nenhuma palavra, sem faltar nenhuma palavra, tudo, né, na ordem correta das estrofes. E aí a minha professora, Alda, vai cantar? Tipo, não encontrou ninguém, vai. Vai Não era uma tu. prova das mais importantes, né? E aí eu já estava tão ocupada com outras atividades que eles me pouparam. E aí no dia, não confiaram em nenhum outro aluno e me confiaram, que eu não ia esquecer nenhuma palavra e tal, confiaram a mim. E aí a prova basicamente era não errar nada e elas quiseram se destacar de alguma forma e aí me vestiram toda, assim. Eu lembro que as outras equipes foram com seus uniformes, né, o uniforme da própria equipe. E eu não, eu fui assim, uma saia de prega branca, uma meia na canela, um sapato preto, uma blusa verde, sabe, bem brasileira. E aí me colocaram assim a bandeira Tu ensaiou? nacional. Não ensaio não, foi a capela, era a capela. Como eu tô te falando, não era bem sobre quem canta melhor. A prova não era Era... sobre cantar Aham. melhor. A prova era sobre não errar nenhuma parte do hino. E aí, quando eu comecei a cantar, eu tive a sorte, porque na época eu não tinha nenhum conhecimento técnico sobre canto, de entrar, e o hino tem uma, para cantar, você precisa ter uma extensão vocal relativamente, né, boa, e eu entrei numa nota bacana para mim. Então eu consegui cantar o hino, atingir as notas mais agudas. E quando eu comecei a cantar, eu comecei a me arrepiar com a minha própria apresentação. Eu comecei a me emocionar com o que eu estava fazendo, nem eu estava acreditando que eu estava fazendo aquilo. E foi no ginásio. Era a primeira vez em público, com microfone. Não, eu já tinha até cantado outras vezes em público com microfone na escola da minha mãe, mas que não tinha toda aquela plateia, todo mundo olhando para mim, as atenções completamente voltadas para mim. E aí, João, foi assim um delírio geral. Eu sei desses seus arrepios com a música. Sou testemunho. Nossa, isso eu devia ter uns 6, 7 anos. Não, uns 7 anos. Até mais, talvez 8. Quando terminei de cantar o hino, todas as torcidas de todas as outras equipes se levantaram e tinham levado percussão para torcer, né? Pelas equipes e tocavam essa percussão. E o ginásio foi ao delírio. E eu, assim, fiquei num flow. Eu entrei em flow. E ali eu entendi que eu era cantora. Naquele dia eu entendi que eu era cantora. É Que uma bacana, memória muito importante para mim. que bacana. E aí você estudou aqui na escolinha até quando? Até 2005. Eu fiz até a 7ª série, que hoje seria o 8º ano, né? Uhum. Então, antes de ir para o ensino médio, eu fui para Teresina, porque minha mãe queria que eu não sentisse tanto a transição para o ensino médio. E eu queria até fazer um elogio à nossa educação, sabe, João? Porque a minha mãe esperava que eu fosse ter eu e meus irmãos, porque todos eles foram, né? Graças a Deus. É um baque muito grande nessa transição de sair de uma escola do interior, né? Para uma escola da capital. A minha mãe sempre colocou a gente em boas escolas e aí ela disse: não, antes de a Elda ir pro primeiro ano, vamos colocar ela logo no nono, para ela não na 8ª série, para Uhum. ela não sentir tanto essa transição. E eu senti, claro, como todo mundo pode imaginar, mas eu acompanhei bem a escola com minhas dificuldades, claro, mas acompanhei bem a escola. Nunca tive recuperação e nem esse tipo de recurso para conseguir acompanhar a nova escola que eu fui. Então, fica aí o elogio. E eu acho que muita gente que teve uma história de vida como a minha vai entender o que eu tô falando. Eldi, como foi essa mudança para Teresina? Você foi de cara assim, já tinha alguém lá? Como foi que foi mudar para Teresina para estudar? Porque é uma história comum dos inhumenses, né? E fazer um ensino médio com a suposta melhor qualidade, eu acho que tem sim realmente, mas para não desmerecer as escolas daqui, né? Mas obviamente que na capital tem mais recursos. Como foi ir morar fora de casa? Porque eu imagino que Dona Graça e seu Luiz cuidavam bem dessa moça para depois deixar ela ir para Teresina. Conta aí como foi. É, eu acho que minha mãe foi uma visionária. Isso, claro, foi ideia dela, né? Porque minha mãe é uma educadora, para ela, a gente tinha que ter a melhor educação. E meu pai abraçava sempre que ela decidisse, estava decidido. Mas, João, eu acho que é aí onde começa e não só para mim, mas para muitos de nós,
Para mim, no ensino médio, para você na faculdade, como outros, é aí onde começa a trajetória do herói, sabe? Porque enquanto inhumense que mora em uma, a gente tinha uma vida ok, dentro do nosso padrão, dentro do que era estabelecido. Na nossa realidade, a gente tinha uma vida ok. Uma vida confortável. Mas aí, quando você vai dar esse passo, você descobre que a vida é... Existe um mundo diferente do nosso, né? Que não é tão fácil, que não é tão simples, que é duro. E eu penso que todo inhumense que saiu da Inhuma, independente de quem seja filho, tá? Independente de com quais circunstâncias foi, se foi morar com um parente, com um primo, que é muito comum, mas viveu a jornada do herói. E eu tive, graças a Deus, a sorte de meus irmãos já terem ido, foram antes de mim, um ano antes. Quando eu fui morar num apartamento que a minha mãe já tinha adquirido, ela já tinha se planejado para isso, para esse momento. Isso já facilitou um pouco, né? Mas, por outro lado, o nosso apartamento era no Verde Quero Verde, o meu e o de um monte de gente. Um monte de gente da Inhuma, com certeza, né? O que foi ótimo, porque a gente tinha um pedacinho da Inhuma, né, lá. E não estávamos sozinhos, né? Existiam pessoas conhecidas. E o Verde, ele tinha uma característica de cidade do interior. Uhum. Porque a gente tinha uma liberdade, né? Você saía do apartamento e ia pra pracinha, ia transitar lá embaixo. E que algumas pessoas que foram na mesma época que eu, meus colegas que saíram daqui na mesma época que eu, foram morar no centro, naquelas casas no centro, que facilitava, porque era perto da escola. Sim. Mas, por outro lado, ficava, às vezes, isolado, né? E para mim isso foi um facilitador. Eu com esse meu lado muito social, sofri muito quando eu fui embora daqui, porque a minha vida social aqui era muito intensa. Primeiro porque eu era muito ativa na igreja, eu era carismática. E lá na carismática, eu também desenvolvi o meu talento lá, porque foi lá que eu iniciei na música, né? Uhum. Eu fiz parte da banda Teófilos, que era a banda da Renovação. Uhum. E eu era muito ativa na Renovação, tinha muitos amigos de todas as idades, né? Desde as senhorinhas lá da igreja, que eram tudo loucas por mim, até as colegas da minha idade, porque na época eu tinha o quê? 12 anos, né? Uhum. Mas quando eu saí daqui foi duro. Eu falo muito que não só ter saído daqui foi um momento duro, mas sair de todos os lugares que eu estive, porque eu tive algumas transições, né, geográficas. E todas elas foram muito duras para mim. Eu me afeiçoo muito e essa perca é muito sentida, sabe, João? Então, eu penso que foi o momento mais difícil, porque eu tinha menos recursos emocionais para lidar com aquilo. Foi o momento mais difícil para mim da minha vida. De uma forma geral, foi esse momento. O ano era 2006. Esse primeiro corte umbilical, né? Mas foi um corte geral, foi um corte da minha realidade, da minha vida. Eu cortei a minha vida. Meus amigos, minha casa, minhas rotinas, minha escola, meus pais. Eu perdi meus pais com 12 anos. Elda, mas eles continuam vivos. Mas eu não tinha mais a minha mãe para me pegar na escola, meu pai para me pegar na escola. O momento mais difícil para mim, Teresina, era sair da escola. Porque as minhas colegas, na 8ª série, normal, os pais iam buscar na escola. E eu não tinha ninguém para me pegar. Tinha que pegar o ônibus. Para me receber na escola. Eu lembro que tem uma amiga que é minha amiga até hoje, a Valéria, que ela, adolescência, todo mundo tem vergonha dos pais. A Valéria colocava no contato da mãe dela 3 pontinhos, que era pra nenhum colega saber que era a mãe que tava ligando, né? Aí um dia eu chamei ela e disse, amiga, queria tanto que meu pai estivesse me ligando. E aí, Elda, você estudava em qual escola nessa época? Qual foi a escola que você começou a estudar em Teresina? Eu estudei no Certo, que foi uma decisão acertada.
Ainda tem essa escola? Ai, Não existe? não, eles venderam para outro grupo e depois que vendeu para outro, eu nem sei como que tá lá, mas na época que eu fui pro certo, por que que foi muito bom? Porque todos os meus colegas daqui que estavam Os que indo, foram pra Terezinha. todos foram para a mesma escola. E aí nós todos nos confraternizávamos. Ninguém estudava na minha sala, claro que eu era das salas mais iniciais, mas eu encontrava com todo mundo, Jean David, Jean Carlos. Enfim, eram muito meus amigos na época. E, e várias outras pessoas estudavam no certo, meus irmãos, todos. E foi ótimo, mas depois eu mudei. E por que que eu mudei? Porque o certo era uma escola mesmo para essa minha transição, né? Eu queria uma escola que fosse me preparar melhor para o vestibular, e aí minha mãe concordou, eu fui para o Ângulo. E engraçado que a minha decisão de ir para o Ângulo, a escola queria muito que eu ficasse, o certo queria muito que eu ficasse, porque eu tinha participado das Olimpíadas. Inclusive, eu fui para a Olimpíada Brasileira de Química. E a escola, como eu era muito boa em Química e tudo, a escola viu em mim um potencial de passar em medicina, que naquela época toda escola precisava dos alunos aprovados em medicina para colocar como portfólio da escola, né? E eu disse, minha mãe, não dá para eu ficar aqui nessa escola, não. A escola já me oferecendo bolsa e tudo. E ela, mas e a escola que eu ia bem mais cara, e as despesas lá em casa, esqueça, né? E aí ela, mas e aí, por que tu quer sair, mãe? Porque aqui eu conheço todo mundo. Minha vida social nessa escola é ativa demais. Eu preciso de um isolamento para poder me dedicar para o vestibular. E aí tinha o Certival. Importante falar do Certival. O Certival era a semana artística do certo. Era o festival do certo, Certival. E aí foi no Certival que eu me descobri como compositora. Não. Essa é novidade até pra mim também. É novidade pra ti? Eu não sabia disso não, hein? Nossa, é que eu nunca divulguei muito as minhas composições. Para mim, compor sempre foi uma coisa muito reveladora, porque eu sempre componho muito sobre mim. E talvez por isso eu tenha Guarda esse um pouco. zelo, né? E aí, lá no CERT, todos os anos eu competia e todos os anos eu ganhei. A gente ganhava até prêmio em dinheiro para participar, né? E eu amava. Todo ano eu participava do certo. Então, lá dos festivais de canção do certo. E lá no certo, todo mundo me conheceu como cantora. Por causa desses festivais. E aí, como foi o seu ensino médio? Como foi? Porque tu tava lá, tu já revelou aqui pra gente que a escola queria que você fizesse medicina, a família, como era que era nisso, essa decisão de, eita, e agora? Eu vou fazer vestibular pra quê? Como foi? Eita, e agora? Essa pergunta ainda hoje roda, né? Nunca houve resposta para essa pergunta. Foi muito conflituoso esse momento da minha vida. Muita gente daí me acompanhou isso, porque meus pais, eles queriam muito que eu fizesse medicina. A escola já exercia uma pressão sobre isso desde quando eu era criança, na verdade, né? Você sabe disso. Como é lidar com isso, né? Se você se destaca, mínimo que seja, todo mundo já fica criando aquela expectativa de que você vai ser um médico. E eu cresci com aquele repertório, né? Ah, Elda vai fazer o quê? Ah, vai fazer medicina. Mas eu acho que nunca foi algo muito forte, nunca foi um desejo, não. Era mais algo ensinado mesmo. E aí, assim que eu cheguei em Teresina, eu já fui entendendo que eu não queria medicina. Eu acho que eu não tolerava aquela pressão. Eu acho que talvez a minha resistência para fazer medicina foi daí. Não tolerava a pressão da escola, não comigo, não. De uma forma geral. Será que já era eu vou decidir por mim, ninguém vai me impor, não? Já era a Elda sendo a Elda, né? Já era a Elda tomando suas decisões e ponto. Talvez tenha sido um enfrentamento mesmo. Sabe que eu já pensei muito sobre isso. Então, uma coisa eu tinha certeza. Eu não queria medicina. E aí, o que fazer? Essa resposta não vinha para mim, não vinha. Hoje, depois de fazer terapia, eu já consigo imaginar por que essa resposta não vinha, né? Talvez porque eu não tivesse coragem de abraçar esse meu desejo e essa minha afinidade, essa vocação pela arte. Porque era impossível imaginar seguir algum caminho na arte. Era impossível. Eu acho que nem existia esse caminho, sabe? Uma vez eu vi a Juliette dando uma entrevista, ela foi dar uma palestra em Harvard,
E uma pessoa perguntou para ela, nossa, Júlia, você está realizando um sonho? Era seu sonho estar aqui? Está em Harvard. E ela disse, não há como sonhar com o que não se conhece. Sim. Como que eu ia sonhar com algo que eu não sequer conhecia? Eu vou fazer das palavras dela as minhas. Eu não conhecia esse caminho. Para mim, esse caminho não existia. O que estava posto? Era o caminho da educação, era o caminho da formação, era o caminho que foi apresentado para a gente, que talvez seja o único caminho para todas as pessoas de uma realidade como a nossa. Uma realidade de muita privação, de muita pobreza mesmo, né? Então, eu entendo que esse era o meu caminho e se era o único, foi esse que eu percorri, né? Se fosse só metade desse, eu ainda assim ia andar por cima do meio fio, mas eu ia. Mas eu ia. Então, foi mais ou menos por aí. E aí, assim, foi muito complicado. Eu fiz muitos testes vocacionais. A escola mesmo, eu mudei. Eu tenho uma amiga que diz assim, amiga, ela é muito minha amiga, né? Fernanda Lima. Diz, amiga, eu nunca vou deixar de te admirar por tu ter mudado de sala, porque naquela época o nosso vestibular não era Enem. Inclusive, o meu ano foi o primeiro ano que o Enem foi criado. Foi em 2009, a gente já pegou, né? a gente já pegou essa transição em 2009, exatamente. E eu sempre sou premiada, viu, João? As coisas sempre acontecem na minha vez. Era na época do Psyu, né? Era Psyu, eu sou Você do fez? Psyu, fiz Psyu, programa seriado. E aí, quando chegava no terceiro ano, as escolas separavam as salas nas especialidades. Então, ou era saúde, ou era humanas, ou era Já exatas. era uma decisão antecipada, né? Era uma decisão antecipada do terceiro ano, né? E aí, quando eu cheguei no terceiro ano, que eu estudava no ângulo, eu fui para a sala de saúde, porque eu imaginava fazer psicologia. E aí, no meio do ano, sim, o vestibular em outubro, eu, tal hora, em agosto, chegando na escola e indo para a sala de humanas. Gente. Fernanda olhou para minha amiga, como é que tu manda o plano, faltando 2 meses pro vestibular. Eu, amiga, eu não sei, mas eu não vou fazer esse negócio babado, não tá dando certo, não tá, alguma coisa não tá encaixando. E eu, assim, super angustiada, sabe, João, sem saber. Ainda bem que tinha o Enem, porque aí estavam criando o Enem naquele ano, e no Enem a gente não precisava escolher o curso, né? E tal, só sei que foi assim. Eu mudei o plano no meio do negócio, o negócio caminhando já quase chegando no fim, e deu certo. Como eu mudei o plano, já o plano se encerrando, o projeto com o plano se encerrando, o projeto encerrando, meus pais acharam que eu não ia ter sucesso no vestibular. E aí, para a surpresa de todos, eu tive. E aí, eu fiquei entre administração na UESP, contábeis na Federal e direito na Federal também, mas pelo Enem. E aí foi outra angústia, que eu não sabia qual desses cursos escolhia, para onde que eu ia. E meus pais não queriam nenhum deles, e foram muito firmes comigo, foram duros, e que não iam me apoiar, que eu estava tomando uma decisão errada, que eles não iam me apoiar nisso. E eu enfrentei, fui a Elda. Comprei a briga. Comprei minha briga. E com preço altíssimo, porque toda briga que você decide comprar, sabe que você vai ter um preço muito alto para pagar. Sim. E eu já comprei muitas, posso falar com propriedade. E venci. Mas saí rasgada muitas vezes. Mas venci. E aí comprei essa briga, fiz contábeis. Quando eu cheguei no meio do curso de contábeis, eu entendi que não era. Não era. Aquilo, eu fiquei esperando, dando corda para ver se engajava, se engatava. E eu percebi que não era. Mas aí eu tinha tanta pressa pela minha independência. Era tão mais importante para mim a minha independência que não existia a possibilidade de eu desistir. Não existia. Essa possibilidade não existia. Então, poucas pessoas sabem que eu sou formada em contábeis. Muita gente acha que eu sou formada em direito, né? Como eu sou auditora, trabalho em tribunal. E esse foi o meu arrependimento. Foi de não ter optado pelo direito. Mas aí eu não queria mais voltar lá para viver o processo de novo. Se eu tivesse feito direito, o caminho seria parecido, porque eu, de qualquer forma, iria prestar concurso. Esse era o desenho que eu tinha feito para mim. Então, não valia a pena voltar àquelas casas, talvez para chegar no mesmo fim. Entende?
Então eu disse, não, vou continuar. E aí eu me decidi, ia ser concurso mesmo. Minha mãe e meu pai apoiaram demais a minha briga. Compraram o meu projeto de ser concurseira. E aí dentro da universidade mesmo, ali já na reta final, eu apressei o meu curso. A minha pressa era me formar, eu entendi que eu não queria trabalhar como contadora, né? E aí apressei e comecei a estudar para os estágios já no Tribunal de Contas. Eu passei 2 anos no Tribunal de Contas do Piauí Como estagiária. como estagiária. E ali mesmo eu já iniciei minha jornada nos concursos. Já fui entendendo que era concurso, já fui observando edital, já fui entendendo dentro do mundo, do universo dos concursos, o que me apetecia. Porque é um mundo, você vai estudar para qual tribunal? Você vai estudar para qual carreira? Você vai para a área fiscal, você quer ser auditor, tá? Mas é auditor da receita ou da despesa? Você vai fiscalizar a arrecadação do Estado ou o dispêndio do Estado? E aí, quando eu cheguei nessa última decisão, né? A decisão última que era ou eu estudar para Tribunal de Contas, ou eu estudar para o fisco, aí eu fiquei bem confusa. E eu confesso, João, que o que me fez me posicionar nessa hora foi o que eu estava esperando dos editais. Eu imaginei, naquele momento, eu entendi que os concursos para a área fiscal já estavam muito escassos. Naquele momento, já tinha 5 anos que o pessoal esperava o concurso da Receita. E nada desse concurso sair. E eu pensei, não, eu acho que os tribunais já estavam anunciando seleções. Inclusive, no mês que eu me formei, houve o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Que eu não fiz, porque foi no mesmo dia do teste do CRC. Que o CRC, o registro no conselho, é como a OAB, você precisa se qualificar. E para mim, naquele momento, era mais importante estar qualificada do que fazer um concurso que eu tinha certeza que eu não ia ser aprovada. Porque o concurseiro, ele sempre acha que ele nunca está preparado. Eu tenho uma professora minha que ela dizia assim, concurso você não faz para passar, você faz até passar. Mas eu ainda não tinha nem iniciado na jornada, né? Ali era um mês da minha formatura, eu ia começar. Então, eu pensei, as chances de aprovar são muito baixas. É mais inteligente fazer o meu CRC, que eu vou precisar dele para assumir o concurso, né? E aí, então, ali iniciou minha carreira dos concursos. Eu comecei a estudar para concurso, João. Eu me formei... quantos anos ela nessa época, só pra gente se localizar? Porque tu foi pra Teresina com... Eu fui para Teresina com 12. Com 12. Eu me formei com 20, porque eu acelerei o curso. 21, me formei com 21. E eu passei no concurso com 22. Ou seja, não demorou nada pra passar. Nossa, foi muito rápido. Mas aí as pessoas dizem... Você também contava que foi uma época de privação também. Foi bem assim, abrir mão de aquela vida social que você tinha, de muitas coisas. Conta um pouquinho como foi isso. Social, amorosa, porque eu namorava, né? Namorei muitos anos, namorei a faculdade toda. João, até é importante a gente falar sobre isso, porque eu falo muito pouco sobre isso, né? Pouquíssimas pessoas sabem sobre essa minha vida de concurso. Nem sei por que eu não falo mais. Eu acho que pode inspirar e até talvez dar algum direcionamento para as pessoas. Encorajar também as pessoas, porque não é uma coisa fácil, né? E foi a decisão mais acertada da minha vida. Sim, Elda, você nasceu para ser auditora? Olha, eu sou auditora porque eu posso ser auditora. Eu posso. Por que eu digo que eu posso ser auditora? Porque eu me preparei para isso. Então, se o processo chegar na minha mesa, eu sou competente para desenrolar o processo e eu desenrolo o processo. Mas eu não acho que é a melhor coisa que eu faço na minha vida. Eu não acho. Eu acho que tem mais coisas que eu faço melhor na minha vida que é escrever processo. Inclusive, conversar com você. Vamos chegar nisso aí. Mas eu faço e faço bem feito porque eu me preparei para isso. Mas foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Pela minha história de vida, pela independência que isso ia me dar, que isso ia me proporcionar. A liberdade é meu valor inegociável. Liberdade e segurança. E eu encontro essas duas coisas no meu trabalho. No meu trabalho eu tenho segurança. Eu sei a hora que começa, a hora que acaba, quanto eu ganho. E sei que não falta.
E o que eu ganho é suficiente para ter uma vida confortável. Não preciso de favores. Não tenho patrão. Meu patrão são as pessoas, né? É a sociedade. Eu mesma. E isso, para mim, já justifica tudo. Tudo que foi passado, Tudo né? já justifica tudo. Né? Ontem eu escutei uma prima dizendo assim, se a gente sofreu tanto, nem sei se valeu a pena. Pois essa certeza eu tenho. Eu tenho, né? Valeu muito a pena. E sofri muito, viu? Muito. Teve uma rede de apoio, as pessoas entendiam essa sua ausência dessa vida social. E, João, o momento da ausência da minha vida social foi curto. E qualquer desafio na sua vida não precisa ser tão grande. Você pode estreitar esse momento se você tiver foco. Por que eu passei só 1 ano como concurseira? Porque eu sabia o que eu queria. Minha mãe me jogou pedras, porque assim que eu passei no concurso do TCE, estava acontecendo o concurso do TCU. E a banca do TCU era, acho que César Gran Rio, não lembro. Mas eu estudava para Carlos Chagas. E as pessoas ficavam loucas. Como Achando que é a assim? Tu mesma tá coisa. estudando para Tribunal de Contas, tu tá aprovado Tribunal de Contas do Estado, né? Dificílimo, quase todo mundo achando que era impossível aquele feito. E saiu o TCU com tantas vagas, um salário tão interessante, e tu não vai fazer. Gente, é César Gran Rio, eu não faço concurso César Gran Rio. E meus amigos concurseiros loucos, como era que eu não ia fazer aquele concurso? Não, minto, CESP, que pra mim era a pior banca. Pra mim, no meu perfil, tinha gente que amava, mas no meu perfil o CESP era a pior banca. Mas, João, a minha estratégia era tão clara que eu só fazia concurso com a banca que eu conhecia. Que você conhecia, né? Eu dava aula de Carlos Chagas. Eu sabia, nunca fui boa de gramática. Sempre fui boa de literatura, mas gramática eu detestava aquelas regras de português e etc e tal. Mas eu fechava as questões de gramática. Era coisa que eu nunca fiz nem na minha escola. Porque eu sabia de qual que a banca ia querer de mim. Que eu fiquei especialista naquilo. Foi a mesma de São Paulo? Que você não foi direto para o Tribunal de Contas não do foi Estado a do mesma. Ceará, né? Não foi. Curiosidade à parte. Mas eu queria Tribunal de Contas. E os tribunais de contas todos estavam trabalhando com a Carlos Chagas. Né? E aí eu fui, assim, não fazia só concurso da Carlos Chagas, não. Mas eu fazia preferencialmente esses concursos, tá? E algumas bancas eu não fazia, como era o CESP. Eu digo sempre, João, que o concurso mais importante da minha carreira não foi o que eu estou hoje, para o cargo que eu exerço, que eu ocupo hoje. O concurso mais importante da minha carreira foi o concurso de Goiás, que eu me inscrevi para o TJ Goiás. TJ Goiás era um salário bem inferior, muitas vagas, 40 vagas. E foi o primeiro concurso que eu estudei mesmo, comprei material para aquele concurso, como tem que ser. Foi o primeiro concurso que eu estudei mesmo, como tem que ser. Com foco total e bem dedicada. E aí eu fui fazer essa prova do TJ Goiás e logo que eu estava estudando para o TJ Goiás, saiu o TCE Goiás. Quando saiu o TCE Goiás, vou fazer TCE, todos os TCEs que apareciam eu vou fazer. E minha mãe super apoiava, comprava passagem, custo, tudo que fosse preciso. Quando eu fui fazer o TJ Goiás, que foi antes, eu não fiz o mínimo. Eu não atingi o mínimo. E eu voltei para casa com uma ressaca que você não faz ideia. Eu pensei, nunca vou passar no concurso. Porque tanto que eu estudei para esse concurso, tanto que eu me preparei, eu não fiz o mínimo. Aí, logo em seguida, vinha o TCE Goiás, que eu já não tinha me dedicado tanto porque eu estava focada no TJ. Então, coisa de 1 mês depois foi o TCE Goiás. Eu fui pro aeroporto, porque as passagens já estavam compradas, inscrição feita, tudo já organizado. E aí, eu estava no aeroporto e eu estava precisando de dinheiro para comprar um material para o próximo concurso, que era o TJ São Paulo. E minha mãe tinha me dado uma grana para viajar, né? Para gastar na viagem. E aí eu olhei pro Igor, e nós éramos namorados na época só. E eu disse, Igor, não vou viajar não para Goiás. Aí ele, por que não? Eu quero voltar para casa. Falou, por que tu não vai? A importância de você saber com quem você se relaciona, tá? Nunca se relacione com quem não acredita em você. Nunca se relacione com quem não acredita em você. A pessoa que está com você, ela tem que acreditar mais em você do que você mesmo. Porque vai ter horas que você vai duvidar.
E aí eu disse, não vou não, porque foi uma tragédia. Eu vou ser estrategista, eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar material do TJ São Paulo, que eu tô precisando, o material é caro. Ele disse, Eldo, tu vai trair a confiança da tua mãe. Tua mãe gastou, comprou passagem aérea, tudo, dinheiro, inscrição, que tudo isso era caro. E aí tu vai trair a confiança dela. Vai dizer que foi e não foi. Aí eu disse, Igor, mas aí vamos ser estrategista, vamos pensar que esse não vai dar. Aí ele disse, e se der? Não, impossível dar. E se der, a gente não sabe. Nunca sabe qual é a nossa hora. Eu fui pra constar. Fui porque ele me deu esse empurrão. Porque se ele não estivesse lá no aeroporto, eu não teria ido. E aí, João, eu estava em casa um dia, aqui na Iuma, coincidentemente, porque na época eu morava em Teresina, né? E de tempos em tempos eu vim aqui. Eu estava em casa na Iuma quando saiu o resultado da Carlos Chagas. Eu olhava sempre o site da Carlos Chagas para olhar os novos concursos, não para acompanhar esse, porque eu tinha certeza que não ia dar. Que não ia rolar. Quando sai o resultado do TCE Goiás, aí eu abro. Quando eu abro o resultado do TCE Goiás, eu tô aprovada. Gente, olha, me dá vontade de chorar hoje quando eu lembro. Só que eram 2 fases. Tinha a fase primeira objetiva e depois a prova discursiva. E eram 7 vagas, eu estava na posição 10, ainda não tinha aprovados, tinha só os classificados, que eles classificavam 10 vezes o número de vagas, eram 7 vagas, classificavam os 70, né, para fazer a segunda fase. E eu fui fazer a segunda fase. João, eu não acreditava, em nenhum momento que eu tinha sido chamada para ser. Aí não, aí eu parei de estudar pro TJ São Paulo para voltar a estudar, e eu tinha poucos dias para estudar. Poucos dias, eu acho que eram coisa de 20 dias. Comprei passagens caríssimas e fui para Goiás, fiz essa prova. E fiquei aprovada. Mas não fiquei dentro das vagas. Eles classificaram muito pouco. Acho que eram 5 vagas e classificaram 9 pessoas, nem 2 vezes o número de vagas. E eu fiquei classificada na última posição, inclusive. Acho que eu era a 9ª ou era a 10ª. E isso me deu um gás. Isso me deu uma certeza, uma convicção. Nesse dia eu entendi o que era a palavra acreditar. E eu entendi que a diferença de quem consegue para quem não consegue é acreditar. Eu não era mais bem preparada do que ninguém. Eu só fui a pessoa que foi fazer acontecer. E com foco, com muito foco. Muito foco, muito foco. E aí eu fiz a segunda fase, nesse inteirinho já teve o concurso de São Paulo. Fica a dica, os concursos de São Paulo sempre são os mais fáceis. Nada contra os paulistas. Mas os paulistas, eles não têm tanto foco no serviço público. Eles estão mais voltados para as áreas privadas, né? Então, o serviço público em São Paulo, ele é muito preterido. Então, e lá é um estado gigantesco, com milhares de vagas, muitas oportunidades. Então, quer passar em concurso? Vá para São Paulo que dá certo. E eu fui fazer esse concurso de São Paulo, assim, na dancinha da pessoa que acredita, né? E aí fiz, quando eu voltei no aeroporto, conferi, não tinha prova discursiva no aeroporto, conferi meu gabarito, liguei pro Igor e disse, tô aprovada e vou estar entre os 5 primeiros. Aí o Igor, nossa, a pessoa que não ia passar em nada, em um mês já vai passar entre os 5 primeiros, que eu não acreditava em mim, né? E aí, de repente, eu disse, é sim. Aí ele disse, sério? Eu disse, porque já saiu o gabarito, tinha os sites, que a gente acompanhava os sites de ranking. E no site de ranking eu era a primeira, então por mais que o site errasse, eu ia estar ali entre os 5, né? No mínimo, e eram mais de 30 vagas. Aí eu disse, pronto, esse aí já foi, agora eu vou... Mas esse não era o que eu queria, lá era TJ, né? Eu vou continuar agora e o próximo concurso, Tribunal de Contas sai no país, uma vaga é minha. E eu tinha acabado de sair do resultado de Goiás, eu tava com a bandeirinha de acreditar, né? Carregadíssima, assim. E aí eu voltei com tudo para voltar a estudar e prometi que eu só faria concursos da Carlos Chagas. E só o tribunal, que eu já estava garantida naquele do TJ, eu tinha certeza, realmente só o resultado, eu passei. A prova de Goiás foi no dia do meu aniversário, ali, na última semana de abril, do TJ São Paulo. E quando foi em maio, saiu o edital de Fortaleza. Que era só o lugar que a gente sonhava morar. Né? Eu sonhava morar em Fortaleza. Sonhava. Era tipo assim, meu Deus, era o lugar que na época eu namorava, o Igor sonhava em morar lá. E eu já tinha dito que o próximo eu ia estar dentro, né, das vagas. Amigo, o edital saiu em maio.
A partir do dia que esse edital saiu, eu não sabia mais o que era vida. Que não fosse eu e os meus PDFs do Estratégia Concursos. Porque você precisa de uma estratégia, você precisa de material para você Olha, estudar. já vai pro estratégia, viu? Nem sei se hoje é o melhor, mas na época era, né? Amigo, e eu estudei em maio, junho foi a prova do concurso. Eu fiz a prova, acho que dia 28 de junho, se não me engano. E tinha certeza que eu não ia passar. Porque existia uma máxima que cearense não dá vaga pra ninguém. E os cearenses tinham enlouquecido por esse concurso, né? Lá e tinha cursinho até embaixo da ponte para esse concurso. Aulas presenciais com todos, recrutaram os melhores professores do Brasil para ir para lá. Porque eu vou te falar, o cearense, ele só não é melhor no que ele não quer ser. Eu admiro demais, eu já até então me sinto uma cearense. Posso falar com propriedade, admiro muito o cearense. E aí, quando eu vi o movimento da galera, eu acreditava muito, mas eu duvidei. Quando saiu a minha nota, eu fui pro ranking, e aí eu tava muito longe. Só que tinha uma surpresa nessa cartola. Tinha uma surpresa que era a prova discursiva. E eu sempre fui muito boa em quê? Escrever. Por que eu sou boa em escrever? Porque eu leio. Porque eu leio, amor. Eu leio. E quem lê sabe escrever. E eu sempre fui muito boa em escrever. E aí sou boa em argumentar. E sou boa nessas coisas e tudo. E aí, amigo, eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar nessa prova por causa do ranking. E eu já fui com medinho, né? Porque a galera estava muito preparada e eu estava estudando sozinha. Meu estudo para concurso foi muito solitário. Eu não tinha uma dupla de concurso, eu não tinha uma pessoa para compartilhar, assim, minha experiência, sabe? Porque no universo do concurso todo mundo tem medo do concorrente. Então ninguém a galera esconde até edital. Até edital a galera esconde, né? Como se não tivesse público na internet. E foi muito solitário. Realmente, para mim, que sou tão sociável, a experiência de vencer concurso foi algo muito desafiador. Muito, 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 muito. Por uma série de fatores. Inclusive, por você ter que... Eu no caso, eu parei minha vida. Eu só estudava, eu não trabalhava, eu não ganhava grana. Eu não fazia nada da minha vida que não fosse estudar. Foco, a história do foco. Sim. E aí, eu passei uma perca muito grande. Eu tava me organizando para ir para São Paulo, porque já tinham me chamado. Estavam organizando já, verdade. Na verdade, estavam organizando e eu tava me organizando para ir embora para São Paulo. Era agosto, eu fui em janeiro. E eu tava noiva, eu tava organizando meu casamento. Porque eu ia embora para São Paulo e a gente já tava organizando se casar. Quando eu perdi minha avó, que foi uma referência para mim de mulher em todas as áreas, inclusive na profissional. E a minha avó, ela faleceu. E eu tava numa dessas loucuras de organizar a minha vida para poder ir embora para São Paulo. E aí eu fui para Pimenteiras para cantar a missa de sétimo dia da minha avó. E em Pimenteiras não pegava tim, meu solo era tim. E eu em Pimenteiras e meu solo tocando. E era o Igor me ligando. E eu, meu Deus, ele sabe que eu não posso atender porque meu solo era tim, eu tava numa área claro. E aí eu dei um jeito. Um homing, né? Era. Hoje eu não sei como é, mas isso há 9, 10 anos atrás era diferente, né? Eu peguei um celular e entrei em contato com ele. Quando eu liguei pra ele, amigo, eu tava cantando a missa da minha avó. Tava no meio da missa e ele desesperadamente me ligando. Quando eu consegui falar com ele, ele gritava do outro lado. Você é a nova auditora do estado do Ceará. Eram 17 vagas, acho que passei em quarto, algo assim. Gritando, e eu que tava chorando muito, porque eu tava muito emotiva na minha voz. Minha avó, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, obrigada, avó, por esse presente. Era como se ela tivesse ali, dando aquele recado pra mim, porque eu tava muito conectada com ela naquele momento. Então, não podia ser meia hora depois, tinha que ser naquele momento. Tinha que ser naquela hora. E o resultado do concurso tinha saído à tarde. Só que como a gente não estava acompanhando, que eu já sabia que eu não ia passar, quando a notícia foi chegar até as pessoas que eu conhecia, já era 8 horas da noite, né? O resultado do concurso já saiu meio-dia, sei lá. O mundo todo já comemorando e eu vivendo meu luto. E aí, a partir daí, amigo, eu atingi meu objetivo.
na minha vida dos concursos. Encerrei minha carreira de concurseira. Depois até passei em outros concursos que eu tinha feito já. Mas eu bati a meta e aí fui pensar em outras metas. Foi pensar no que você já estava no lugar que você queria, geograficamente falando, no cargo que você pretendia. E aí, repara que esse tempo todo a Elda cantora ficou onde? Foco, né? O foco era outro, né? Por que demorou tanto pra você voltar a cantar? Demorou? Não sei. Eu me pergunto isso todo dia, se demorou. Porque recentemente uma pessoa me procurou... Recentemente não, esse ano. E me bombardeou com muitas informações negativas sobre essa escolha que eu estava fazendo, né? E uma delas foi: tá tarde demais. Você já tem 30 anos, você já tem uma vida estabelecida, você é auditora. Nossa, Elda, auditora, vim para um barzinho cantar num restaurante. E eu, cara, assim, eu tenho uma coisa muito, muito massa em mim, que eu amo muito isso. Às vezes isso é um desafio, mas é uma característica minha que eu amo. Eu sou muito, assim, eu passo muito tempo planejando. Eu fico muito presa no planejamento das coisas. Eu não tolero errar. Então, e quando eu erro, eu sofro muito, sabe? Com aquela decisão errada que eu tomei. Então, eu penso muito, eu planejo muito. Mas quando eu me posiciono na vida, em tudo, né? Eu compro a briga, pagando preços altíssimos, muitas vezes. E aquela palavra, ela entrou no ouvido e saiu do outro, né? E aí alguém disse assim: ai, hoje é sexta-feira, tu podia estar curtindo em lugar tal. E tu vai trabalhar, tu podia estar em lugar tal. Foi assim que a pessoa me disse: Elda, hoje tu podia estar em lugar tal, mas tu vai trabalhar. E aí a resposta que eu dei, amigo, sem pensar, foi tão imediato, foi tão... tava tão pronta a resposta, né? Porque era tão do coração que eu falei assim: eu não vim trabalhar. Eu tô aqui em qualquer lugar. Se eu estivesse em Paris, amor, ia tá bom em Paris, mas não ia estar sentindo o que eu tô sentindo aqui. Não ia estar vivendo esse mundo de coisas que eu tô vivendo aqui. Quando eu pego esse microfone, quando eu sento nessa cadeira com o meu dupla, que eu amo demais, o Renatinho. Ai, meu Deus. Renato sabe quanta coisa que a gente chora às vezes no palco, de uma emoção que invade. Amigo, você não faz ideia do que é pra mim receber você na minha casa pra ir assistir meu show. Eu posso imaginar bem Mas superficialmente. você vai ficar só imaginando. Se você me desse uma passagem pra Paris, eu não ia me ver tão feliz. Você não sabe o que é pra mim. Sexta-feira à tarde, agora que eu não tô mais cantando nas 6 da noite, né? Por enquanto. As pessoas me ligam pra perguntar onde que eu vou estar naquela noite pra ir me ver. As pessoas viajam pra ir me encontrar lá, pra me ver cantando. Sabe o que é isso? O que dá sentido na vida não são as coisas, não. As pessoas. É o tamanho que você é pra elas. Eu me sinto gigante. Me sinto gigante. Entendeu? Então, isso é de uma realização, isso é de uma grandeza pra mim que pode parecer tão pequeno pra qualquer pessoa. Que pra mim é gigante. Elda, e você optou por cantar samba. Sim. Como foi que o samba... Porque assim, a gente nasceu no meio de forró, né? A tradição muito forte do forró. E o samba veio como pra sua vida? Como foi que... Gente, só indo assistir um show dela pra ouvi-la cantar samba. Eu que não curtia muito samba, hoje ando cantando Roberta Sá pra cima e pra baixo. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado por conta de Eldo. Mas me conta aí como foi. Olha, amigo, o samba me escolheu. Eu sou contralto, eu tenho uma voz grave. E o samba, ele encaixa na minha voz. Desculpa, samba, não é você que engana. A minha voz, ela encaixa no samba, né? Mas não foi por isso. Não foi por isso.
O samba tem tudo a ver comigo. As pessoas todo dia me perguntam por que eu não canto música. Tu já tá cantando música internacional, como se cantar música internacional fosse um passo à frente. Um passo à frente, né? E eu quero dizer pra vocês que quando você faz qualquer seleção de música, é proibido enviar música internacional. Sabia disso, João Paulo? Não, não sabia. É. Porque a música internacional, ela maquia a sua dicção, a sua qualidade de voz. É muito mais fácil cantar uma canção internacional do que uma canção nacional. É muito mais fácil. Você pode perguntar isso para qualquer cantor brasileiro que ele vai lhe dizer isso. Claro que nem todas as canções são mais fáceis. Existem canções internacionais que são super difíceis de ser executadas. Não é sobre isso que eu tô falando, né? Mas é uma questão de identidade. Eu acho que se tem um traço muito meu... É a minha autenticidade. Eu acho que eu sou muito fiel a mim. E eu não consigo me imaginar cantando música internacional. João, eu sou resistente até em ler uma literatura internacional. Embora eu saiba e leia vários escritores internacionais, né? Mas eu, 1000 vezes, entre ler um escritor nosso e ler um escritor internacional, eu prefiro ler um escritor nosso. A nossa língua é tão mais rica. Nós temos tantas mais palavras, nosso vocabulário é gigante. Ariano Suassuna era revoltado com isso, com essa mania da gente valorizar o que é de fora. Hoje eu tava ensaiando uma canção com o Roberto, assim, rapidamente, ele disse, Alda, não dá pra fazer essa música. Por quê? É de ser MPB. Isso aqui é MPB. Pronto, não preciso mais dizer nada. É muito arranjo, é muito acorde. Você sabe o que é tocar bossa nova? É impressionante como tudo... Pra mim, que o nacional é tudo muito mais rico. Muito mais rico. João Paulo, vários. Hoje eu tô sem tocar, porque eu tenho um projeto musical maior. E não é todo artista que abraça o meu projeto. Pela complexidade. Não é qualquer violonista que toca uma bossa nova. Não é. Não é qualquer cantor que canta MPB. Pega uma música da Barra Malha e vai cantar. E se tu pegar uma música internacional, tu faz. Sim, fato. Entende? Então, assim, é uma coisa muito, muito elaborada, muito rica, muito grande, que você precisa se dedicar, você precisa estudar. E aí o Roberto falou, não dá, isso daqui não dá, tem que ter mais tempo para estudar. Entendeu? Então, o que o samba é? E o samba é a própria Elda. Se o samba não é alegria. Se eu não sou amigo, se eu chego no samba em Fortaleza, eu entendo que ali é minha casa. Entendi. Eu chego em qualquer barzinho de samba, eu entendo que ali é minha casa. E aí eu acho que não foi uma decisão. Foi só algo que foi. Mas não é só o samba. É a MPB de uma forma geral. Não tô dizendo que eu não vou cantar música internacional, não. Amanhã eu posso soltar aí uma canção e tem várias que eu adoro. Mas eu não consigo hoje, a Elda não escuta uma música internacional e diz assim, eu vou fazer essa. E aí se eu chego no... nenhuma pra chamar. Não. E aí se eu chego no samba, eu quero cantar todos, botar todos no meu repertório. Entendeu? Entendi. E aí assim, a Elda não é do samba, eu acho que a Elda é da brasilidade. A Elda e o samba, eu acho que é o que eu mais representa. E aí eu vejo uma canção de Barra Malha e fico louca. Eu quero cantar. Eu vou cantar uma música aqui da Barra Malha. Quer dizer, não é dela. Mas ela interpreta como ninguém. Então, assim, escuto um forró, escuto um dominguinho, fico louca. Entendeu? Então, eu acho que a Elda é isso, é a brasilidade, é o pagode. Ai, meu Deus do céu, que agora tá tendo uns pagodes aí que tá, tipo assim, me deixando louca, que eu vou voltar a cantar e querendo meter um monte de pagode no show. E os meninos, calma, Elda, o show é de MPB, não é bem de pagode. Então, é mais ou menos isso. Pois é, Elda, mas você não me respondeu. Por que demorou tanto? Olha, João, eu me perguntei muito isso. Porque fui muito sempre questionada. Agora, do nada, tu tá inventando nessa moda. E eu penso que tudo tem seu momento. Né? Eu vejo quão é importante para mim ter a minha vida profissional estabelecida, que me garante segurança, que me garante liberdade, porque o meu trabalho, ele me proporciona uma flexibilidade de horários, dentre outras coisas.
e paga minhas contas. Então, assim, eu não coloquei esse peso do dinheiro na música. A música, pra mim, hoje, embora seja encarada de um modo profissional, a minha entrega é profissional, né? Eu me cobro isso, eu quero que ela seja profissional, eu não quero mais ser uma amadora. Então, eu tenho um fono, eu tenho uma professora de canto, eu fiz uma cirurgia recente em prol disso. Eu não quero mais ser uma amadora na música, eu quero realmente me dedicar como eu me dediquei para tantas outras coisas na vida. Por que não para isso que amo tanto, que me encontro, que me preenche tanto, que me realiza tanto? E eu tirei esse peso de ter que me dar um retorno financeiro. Entendeu? Então, isso passou a ser para mim um lugar só e puramente de prazer. Hoje, né? Hoje, a música ocupa esse lugar. Mas eu vejo que a música nunca saiu de mim. Eu sempre vejo a música em vários momentos na minha vida. Mas, infelizmente, eu tive que fazer escolhas que puniram muito, né, a minha escolha musical. E que bom que fiz, foi importante para que hoje eu estivesse nesse lugar de privilégio. De ter um conforto para fazer algo sem pressão, né? Algo sem pressão. Realmente, Então, foram boas escolhas. Foram escolhas acertadíssimas, eu faria exatamente tudo como eu fiz, eu não mudaria nada nesse percurso. E a música para mim é uma grande brincadeira que me faz feliz e que eu encaro como algo realmente com grande importância, com grande valor para mim. E eu devo isso muito ao meu irmão Roberto, porque eu comecei a me expressar através da música por meio dele. Embora a música fosse algo que eu era fã do Raul Gil, aquele programa de calor. Tu queria ir lá do Raul Gil. Eu vou falar a mesma coisa que a Juliette. Era um sonho tão distante que nem chegava a ser um sonho, mas eu era fã. Eu tenho vários sinais quando eu resgato a minha história de vida de que era música. Sempre a música foi algo que me enfeitiçou, né? Mas o Roberto, ele trouxe a música para o mundo da realidade. Então, o Roberto estudava violão e ele tocava no quarto e eu queria cantar para ele, para acompanhá-lo. E aí, ele entrou na banda da igreja e eles iam ensaiar lá em casa. E aí, do nada, eu já tava com o microfone na mão. Porque a arte, ela te puxa. A arte, assim, é um rio que vai passando e que te leva. Né? Ele vai te encontrar em algum momento. Eu não sei se é quando tu tem 10, se é quando tem 15, se é quando tem 20. Na verdade, eu acho que ele te encontra em vários momentos. Ele tá sempre ali correndo do teu lado, doido pra te sugar, pra te fazer entrar de cabeça, né? E aí, o Roberto ia ensaiar com os meninos lá em casa. E eu, de repente, quando pensava que não, já tá com o microfone na mão. E aí, todo mundo adorava. E aí, ninguém queria mais que eu não cantasse aquela canção, aquele hino, aquela coisa. E quando eu pensei que não, com 9 anos eu já estava na banda da igreja. E aí, depois fui para Teresina. Tive que sair da banda, porque eu voltei pro foco da minha vida estudantil. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa banda da faculdade. E aí percebi que a banda estava me atrapalhando na faculdade. Saí para voltar, para retornar para o meu foco estudantil. Depois fui convidado para cantar numa banda de cerimoniais em Teresina. Fiquei muito pouco tempo. Acho que eu só cantei com eles 2 vezes. E aí a música também traz outras realidades. E eu escolhi mais uma vez estar na minha vida, focar na minha vida estudantil. E foram escolhas acertadas. Não me arrependo. E aí o Roberto, eu acho que eu devo muito a ele. Pois é, já que nós estamos falando aqui de Roberto, ele está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Roberto, ao Jacuba Cast. Obrigado pelo convite, né? Hoje a gente está aqui falando de tanta coisa boa da vida, né? Das experiências, né? Cada um com a sua experiência. E assim, falar sobre a minha irmã, sobre a minha vida, não é tão fácil, nem tão difícil, né? Quando você vê a Elda hoje brilhando, cantando, já tocando a vida dela, você pensa o quê? Fiz meu trabalho bem feito? Não, mas eu já sabia que ela ia chegar assim longe. Sempre foi talentosa, né? Sempre lá em casa, assim, a música sempre teve presente, né? Meu pai já cantou desde de jovem, né? Aquela paixão para cantar e tudo. Ele conta várias histórias dele, né? Que se for falar aqui
A gente vai passar É outro a tarde podcast, Pastor inteira, Luiz, né? Outro entendeu? podcast. Então, assim, lá em casa a música sempre esteve presente na nossa família. E uma coisa foi puxando a outra, né? Uhum. E todo mundo lá tem uma música, um sangue, assim, bem forte, assim. Já veio do meu pai, né? Passou pra mim, depois já veio... Foi assim uma coisa que caiu como luva lá em casa, né? As coisas lá em casa, assim. A questão da música foi bem, assim, enraizada, entendeu? E aí juntou com os dons de cada um, né? Cada um o seu dom. E aí deu certo até agora. E a gente sempre cantou junto, sempre desde jovem, né? Na igreja, entendeu? E aí está a estrela brilhando cada vez mais, né? Com talento. Estrela brilhando aqui. Cada dia mais. Estrela tu. Sempre foi dedicada, entendeu? Elda sempre foi assim, quer fazer as coisas tudo no detalhe, tudo planejado. Ela falou do planejamento dela, da vida dela, tudo dela é planejado. Ela sempre dá o melhor e fica belíssima as coisas que ela faz. Sempre Bota faz. aquele destino e vai lá buscar, né? Vai lá buscar. Pois é, e a gente, já que vocês dois estão aqui, talvez não seja abusar demais pedir pra Vamos lá, né? ouvir vocês, né? Isso? Vamos lá. Ela fala que é cantora, ela fala que é cantora, mas ela canta. Vamos ver se ela canta. Vamos lá. Meu coração pulou, você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você. Assim, sem me avisar e acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, assim sem me avisar e acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Me olha, me toca, me faz sentir que é hora da gente. Show. Arrasou. Linda. Nossa, essa galera ama quando eu toco. Vamos fazer um sambinha? Vamos? Só pra não dizer que ela não canta samba. Vamos lá. Eu vou cantar essa que sempre, invariavelmente, todas as vezes que eu canto essa canção no show, e sempre canto, porque a galera adora essa música, eu me remeto automaticamente pra cá. Eu construo aquela cena, a Elda pegando um carro pra vir pra Yuma, porque só tem um transporte, não é, amigo? É, Só tem um horário de ônibus só tem às 8h30. às 8h30.
Se atrasar, só no outro dia, né? Só amanhã de noite. De noite. Não posso ficar mais nem um minuto com você. Eu sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E eu faço assim no show, ó. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Eu sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro lá na Inhum. Se eu perder esse trem que sai agora às 8 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme quando eu não chegar. Eu sou o filho único e tenho minha casa pra olhar. Eu sou o filho único, eu tenho minha casa pra olhar. Quascari-du-tu, quascari-du-tu, quascari-du-tu. E quascari-du-tu, quascari-du-tu, quascari-du-tu. E samba dá um negócio diferente, né? Não é? Outra coisa que você gosta muito, que é a leitura. Inclusive, agora no meu aniversário em dezembro, me deu esse livro aqui de presente, que eu já dei uma folheada nele. Estamos lendo, hein? É sua tua leitura também, né? Queria aproveitar também para agradecer ao Guilherme Holanda, lá do Pode Daqui, que escreveu esse livro. É um dos autores do livro Em Uma 70 Anos de História. Muito obrigado, Guilherme. E queremos você aqui, viu? Tá devendo, vem aqui já me quero visitar. Já quero meu exemplar. Já. E em uma 100 anos de história estaremos lá, né, amigo? Estaremos lá. Um capítulo todo dedicado a nós. Viu, Guilherme? Queremos você aqui. Toda a galera do Pode Daqui, um abraço pra vocês. E quero também falar... Hoje a estante tá cheia, né, Elda? Cheia. E eu quero falar também do livro Efrem, que é escrito pela Suepir, que é a Suene Pinheiro, que assina esse livro maravilhoso, que conta a história, inclusive. É um drama com ficção científica. E é um livro, assim, de você ler, começar a ler e não querer mais parar até chegar no fim da história. Então, Suene, inclusive, queremos você aqui também para falar dessa leitura, que é uma escritora inhumense, que acabou de lançar esse livro aqui. Então, queremos você aqui para falar também, né, Suene? Já vou embora com o meu aqui, embaixo do braço. E eu vou deixar esse exemplar aqui, inclusive, de presente para você, Elda. Muito obrigada por Olha, nos me visitar. sigam no Instagram que eu vou fazer a resenha desse livro, hein? É um romance também. Romance com drama. Muito bom. Pois é, estamos chegando ao final de mais um Jacuba Cast com essa presença ilustre. Eu gostei demais. Espero que você também tenha gostado. Também, o problema é que eu fico acostumada com essas coisas. Me acostumo fácil. Venha mais vezes. E queria deixar esse espaço aberto para você deixar uma mensagem aí de fim de ano também. E para todos os imensos que com certeza agora conhecem, já lhe admiravam, você tem muitos admiradores com certeza, e agora conhecendo um pouco mais, novos admiradores e aqueles que já admiram vão admirar ainda mais, conhecendo um pouco mais dessa história. O primeiro passo é você ter um projeto, né? Estabeleça uma meta, se comprometa com algo, se dedique a algo e tenha aquilo como meta principal e negociável e se doe mesmo, dê o melhor de si em tudo que você se comprometer, mas não se comprometa com tudo, não. Escolha uma causa e se comprometa com ela e dê o melhor de si por aquilo, até você encerrar aquele projeto e partir para um outro. Esse é o primeiro conselho, escolha um projeto, e o segundo é trabalhe por ele. A realização é sempre um lugar de doação, né? Uma coisa é você ganhar um carro, outra coisa é você comprar um carro, né? Então, a realização é um lugar de trabalho, de luta, de conquista, de vitória. E
se dedique àquilo, entregue o melhor de se entregue. Iluminação não é para uma única pessoa escolhida, iluminação é para todos, né? O Pai está aí para nos amar, para nos preparar, para nos dar condições, para nos mostrar o caminho e para te dizer que você é especial, porque nós todos somos especiais, né? Isso não é algo exclusivo meu, não é exclusividade minha. Ser especial e ser escolhida, todos nós somos. Então, acredite em você, acredite no seu projeto, faça por amor, com amor, o que você ama e você vai ter sucesso em tudo que você se dedicar. Feliz 2025 e vamos lá pro próximo projeto. Pois é, chegamos ao fim de mais uma edição do Jacuba Cast com essa presença maravilhosa. Queria agradecer a você que está aí do outro lado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. A gente está precisando muito da sua inscrição, tá bom? Para monetizar o nosso canal. E clica no botão de gostei, aquele joinha assim para cima. Compartilha com os amigos. E para vocês que estão ficando aí, um feliz 2025. Um abraço e até mais. Antes de ir embora, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Não posso esquecer de mandar um abraço super especial ao Alemão Cell, tá bom? Que é um dos nossos patrocinadores. Se você tá precisando de um iPhone novo, viu? Tem umas pessoas que disseram que iam comprar iPhone esse ano. Umas pessoas. Então procure Alemão Cell, que é quem tá gerando renda e apoiando a cultura aqui em Yuma, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.